Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Estamos aqui na igreja de Interlagos, bem perto do autódromo de Interlagos, inclusive. E essa igreja é uma igreja que leva a Bíblia e a palavra de Deus muito a sério. E nós estamos hoje, é uma quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. Hoje é uma quinta-feira, então é a nossa escola da doutrina bíblica. Então, hoje nós vamos estudar a Bíblia de maneira muito séria, né? Se você chegou aqui nessa gravação pelo YouTube, gostaria que você considerasse fazer perguntas, se for o caso. Nós somos muito sérios com relação ao que nós estudamos. Lá em Apocalipse 18, perdão, não me lembro agora. Em Apocalipse, a palavra diz que o diabo virá para enganar. E eu sempre prego aqui que o engano só existe para aqueles que não conhecem sobre a matéria ao qual será enganado. Então, por exemplo, eu não entendo de carros. Vou comprar um carro, eu posso ser enganado com facilidade. Comprar um carro ruim como sendo um carro excelente. Agora, se eu sou uma pessoa conhecedora de automóveis, quando alguém for me vender algo ruim, eu vou olhar e vou falar, não, esse carro aqui não é bom, não. E assim com relação à palavra. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, menos nós corremos o risco de sermos enganados. Então, é muito importante essa seriedade com que nós estudamos a Bíblia. Nós temos um canal no YouTube, nós temos também redes sociais, o Instagram e também o YouTube e o Facebook. Você pode nos encontrar lá, pode fazer perguntas lá também, né? Temos cultos regulares, né? De domingo às 18 horas. Né? Às terças-feiras nós temos nossa escola do Alicerce Bíblico, onde a gente estuda as bases do Evangelho. E quinzenalmente, às quintas-feiras, uma semana sim, a outra não, nós temos essa escola da doutrina bíblica, onde nós estudamos alguns assuntos importantes. Tá ok? Nós temos um site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui, do lado esquerdo, você vai encontrar os nossos horários. E aqui em cima, do lado direito, tem um botãozinho ao vivo. Então, quando você olhar lá no horário, você está naquele horário e clica no ao vivo, você cai aqui nessa sala e participa do culto com a gente. A gente só pede para que, quando você entrar com o seu microfone desligado e a sua câmera desligada, tá bom? Então vamos à palavra de hoje. Hoje eu vou falar sobre duas árvores. Por quê? Porque a figura da árvore ela é muito recorrente na Bíblia. Ela é um assunto bastante abordado, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por exemplo, a árvore do conhecimento dos homens, né? Cedros do Líbano, por exemplo, quando você lê lá em Isaías, né, ele fala dos cedros do Líbano. E assim vai. Jesus mesmo usou as figuras da árvore muitas vezes. Por exemplo, aquela parábola do semeador, não é? Quando o semeador semeia, né? Então ele espera ali que cresça uma árvore. E assim vai. Né? Então essa figura da árvore ela é muito recorrente na Bíblia. E ela nos diz muitas coisas. Tá certo? Eu tenho um estudo bastante longo. Talvez eu não consiga falar tudo o que eu preciso falar em uma hora. Mas, qualquer coisa, você me pede, eu mando para você. Esse Word, está escrito em Word, eu mando para você e você pode ler, pode pegar as anotações. Muito bem. As duas árvores mais conhecidas ou mais famosas, né, na Bíblia é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é plantada no meio do jardim, não é?
E aquela outra árvore que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Né? É uma figura de uma árvore. Né? Ou então as tantas outras que tem, né? Uma árvore não pode dar frutos doces e amargos, né? Ou ela dá um fruto doce ou ela dá um fruto amargo, e assim vai. Né? Então, existe muita coisa sobre árvores, mas nós vamos estudar as figuras, algumas figuras de árvores que eu selecionei. Não dá para estudar todo tipo de árvore, porque é muita figura de árvore. E eu selecionei aqui um assunto sobre uma árvore que existe no Velho Testamento, que é uma árvore importante, e uma árvore que existe no Novo Testamento, que é uma árvore muito importante para nós. E nós vamos comparar essas duas árvores, tá? Então, a Bíblia diz que Jeová plantou uma árvore no meio do jardim do Éden. Você lembra disso? A gente já vai ler esse texto. E esta árvore foi proibida de que o homem se aproximasse dela. Né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo aquilo que é proibido aciona um gatilho de curiosidade no ser humano. Então, se você deparar com algo proibido, vai acionar em você um gatilho de curiosidade. Por que isso é proibido? Eu lembro de há muito, 30, 40, talvez 40, mais de 40 anos atrás, teve, na época que eu ainda assistia televisão, agora eu não assisto mais, mas tinha um programa, eu acho que não sei se tem ainda hoje, né, um programa chamado Fantástico. E lá na década de 70, quando a gente assistia o Fantástico, porque não tinha mídia, não tinha computador, não tinha nada, a gente só tinha televisão. Eu lembro de um programa no Fantástico que eles entraram numa obra, fizeram um buraco assim, mais ou menos desse tamanho, né? Tamanho da cara de uma pessoa assim, né? E estava escrito assim, não olhe, não olhe. Numa construção aí do centro da cidade. E do lado de dentro tinha uma câmera apontada para o buraco. E do lado de fora as pessoas passando. E todo mundo que passava por aquele lugar enfiava a cara para olhar. Embora estivesse escrito embaixo, não olhe. Foi proibido você olhar aquele lugar. Mas todos olhavam. Né? Então é da natureza humana isso. Não sei se vocês se lembram disso, talvez ao pastor Valdo, a Eliette aí, depois vocês me falam se vocês lembram dessa cena. Mas isso é coisa da década de 70, tá? Não é da década de 80, não. Porque eu lembro, eu morava no Paraná, eu vim para o estado de São Paulo em 80, 1980. Então foi antes de 1980 isso. E era muito engraçado. Então, todos nós sabemos que tudo que é proibido dispara em nós um sentimento de curiosidade. Dispara mesmo. Proíba alguma coisa para você ver. Proíba alguma coisa que é absolutamente, sei lá, esquisito. Faça isso para você ver. Aqueles que foram proibidos terão vontade de experimentar. Adão, que havia sido criado há pouco tempo lá no jardim, e a sua mulher, eles foram expostos a esse sentimento. Até então, desconhecido. Eles não sabiam o que era esse sentimento de proibição. Não é interessante isso? Vamos ler lá em Gênesis? Eu vou colocar aqui para você ver. Tá bom? Peraí. Eu sou meio ruim aqui no computador, mas eu conseguirei chegar lá. Peraí. Ok. Aqui e compartilhar. Tá aí. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2. Vocês vão ver que interessante que é. Né? Dos versos 4 ao 17. Então aqui ele está na criação do segundo, eu chamo isso de segundo homem. Tá? Por quê? Porque o primeiro homem foi criado em Gênesis. Aqui é a criação do segundo homem. Tá, ok? Então ele fala assim.
Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus, está vendo essa palavra Senhor? Ela está maiúscula. Todos os caracteres da palavra Senhor estão maiúsculo. Isso tem tem um porquê de ser maiúsculo, né? Se você pegar alguma Bíblia que seja Almeida Corrigida Fiel, você vai ver lá no preâmbulo da sua Bíblia que toda vez que no Velho Testamento estiver escrito Jeová ou Iavé ou tetragrama, ele vai colocar a palavra Senhor em maiúsculo. Tá? Então ele diz assim, eu vou traduzir então para Senhor, para Jeová Deus. Então todo lugar que tiver escrito Senhor, a palavra é Jeová. Então ele fala assim, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Jeová Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, pois ainda o Jeová Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra, e formou o Jeová Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa palavra soprar, ela também tem uma tradução muito interessante, viu? Depois você procura a palavra soprar no hebraico, e esta palavra soprar no hebraico, ela tem um significado muito interessante. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Jeová Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Jeová Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom, e ali há o bdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê. E o nome do terceiro rio é Tigre. E este é o que vai do lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou Jeová Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Então ele foi formado no outro lugar e foi colocado no jardim. Tá certo? E ordenou Jeová Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, perfeito. Imagina aí que o homem acaba de ser criado, ele não tem experiência de vida, porque ele falou que pegou o homem que tinha acabado de criar e colocou lá. E quando ele colocou lá, ele falou assim, cuidado, essa árvore você não pode comer. Proibido olhar. Tá certo? Então, o homem foi exposto a esse sentimento, ao sentimento de curiosidade. A mulher que fora criada soube desta ordem que Jeová dera a Adão. E esta foi tentada por uma serpente que estava no jardim, que é considerado um paraíso. Ninguém se questiona. Deixa eu voltar a imagem aqui. Ninguém se questiona, né? Ninguém questiona que este lugar é o paraíso. Né?
Eu lembro quando era criança, falava assim, maldito Adão, se ele não tivesse pecado, eu estava comendo de graça, vivendo de graça, sem precisar trabalhar, sem precisar ir para a escola. Olha como eu era preguiçoso, né? Eu ainda sou preguiçoso. Né? Mas olha que interessante. Ninguém se pergunta, mas no paraíso tem cobra? Essa é a primeira pergunta. No paraíso tem cobra? Ora, ora, interessante, colocaram cobras no paraíso. Poxa vida, eu pensava que o paraíso era um lugar bom. O que você acha? Não é esquisito? Bom, então vamos lá. Continuando a nossa brincadeira. Eu queria abrir agora em Gênesis 2, 25 e depois Gênesis 3, de 1 a 7. Por quê? Porque nesse momento, Adão e Eva eram inocentes, absolutamente inocentes, no que dizia a respeito das maldades a que foram expostos. E no momento em que desobedeceram, a sua inocência morreu e nasceu então a vergonha. Então eu quero abrir lá, vamos abrir em Gênesis, vamos aqui de novo, compartilhar. Então tá lá, vamos lá em Gênesis 2, 25, ó. Olha que interessante está escrito aqui. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Olha que coisa interessante. Você não acha isso interessante? Eles não tinham vergonha. Por que não tinham vergonha? Porque os seus corpos eram lá, estava lá, não tinha más intenções. Porém, vamos lá para o capítulo 3, verso 1. A serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que Jeová Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ah, então a morte não existia antes. Olha que interessante, não morrais. A Adão e a Eva estavam destinados a viver para sempre. Não é? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Tem mais uma palavra interessante aqui. Tem mais uma frase aqui que é extremamente interessante. Quem é que está falando? A serpente. A serpente disse à mulher. Aí ele fala, porque Deus sabe. Ora, então a serpente conhece a Deus. Olha que interessante. Esta serpente conhece a Deus. Olha aqui. Ela sabe que Deus tinha dado esta ordem. Esta serpente conhece muita coisa. Ela sabe de muita coisa. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tem mais uma coisa interessantíssima deste versículo que a gente nunca para pensar. Se a gente for, depois eu volto aqui nesse versículo, vamos voltar lá em Gênesis 2,
né, no momento em que ele fala, né? Ele fala assim, aqui ele fala assim, quer ver? Ó. Ele criou, né? Só um minutinho. Deus o homem e tal, e plantou... Aqui, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado tal, depois ali o homem tinha formado. E fez brotar a terra, comida e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Espera aí, tinham duas árvores aí. Então, a árvore da vida e a árvore que tinham frutos do bem e frutos do mal. Então, a árvore tinha frutos que dava conhecimento sobre o bem e o mal. Então, fica aí mais uma pergunta para você. Como é que o homem conheceria o bem e o mal? Como é que o homem que acabou de ser criado poderia distinguir o bem e o mal se ele não tinha o conhecimento do bem e do mal? Então fica aí essa pergunta também que a gente precisa responder um dia. E vamos voltar para o 3. E viu a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos. Mas antes, né? Ele fala assim, não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, tem duas lá, hein? Não pode esquecer, tem duas no meio do jardim. Disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então está aqui. Nesse momento morre, então, nasce a vergonha. Nesse momento nasce a vergonha. Percebe? Fato é que Jeová tem sérios problemas com a desobediência. Porém, não tem, e também não tem misericórdia quem é levado ao limite. Olha que interessante. Jeová não tem misericórdia. Ele deu uma ordem para alguém que acabara de ser formado. Ele deu uma ordem para alguém que não tinha conhecimento do bem e do mal. E ele acendeu nos seus corações o desejo de conhecer aquilo que é proibido. E mais, Jeová colocou dentro do seu jardim ou paraíso serpentes. Não é interessante isso? Tudo bem. Jeová não quis saber. Ele não quis saber. Ele pegou, falou, vocês desobedeceram, agora vocês vão morrer. Acabou. Não tem misericórdia, não tem perdão. Este fato destituiu o homem do seu lugar junto ao seu Criador. Então, o fato de Adão e Eva terem desobedecido, essa desobediência os afastou de Deus. De Deus. O Deus que está aqui no Velho Testamento, que é Jeová Deus. Jeová Deus tem repugnância daqueles que desobedecem a Ele. Não é? Ele tem repugnância, ele não permite que a pessoa se aproxime dele caso ela desobedeça ou ela faça alguma coisa ruim. Essa é... mas
Você poderia até argumentar comigo e falar assim, não, é verdade, Deus não tem nada a ver com pecado, Deus não quer o pecado, Deus tem repugnância pelo pecado, etc, etc, etc. Se ele tem repugnância pelo pecado e não quer saber de quem pecou, ora, Jesus Cristo não serviu para nada. Não fica aí estranho esse negócio? Bom, mas vamos lá, continua. Aí fica uma pergunta, árvore do bem e do mal. O bem e o mal no mesmo galho. Dá para você imaginar uma árvore produzindo dois tipos de frutos, um bem e outro mal? Será que esta árvore possui bons frutos, frutos doces, e maus frutos e frutos amargos? Não é interessante isso? Uma árvore que contém as duas coisas? Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, e eu acho que a maioria de vocês vão lembrar, né? Quando o Daniel era pequenininho, ele olhava para uma tomada, ele tinha o desejo de botar o dedinho lá dentro da tomada. Ele engatinhava ainda, né? Ele ia pôr o dedo na tomada, a gente morria de medo de levar choque. Né? Morria de medo, lógico. Né? Eu sou físico, imagina. Né? Uma criança levando um choque, uma parada cardíaca, não custa nada. Mas se ele fizesse isso, qual seria a minha atitude? Vou voltar aqui. Qual seria a atitude do Hélio caso o Daniel enfiasse o dedinho na tomada? A minha esposa está aqui do meu lado, aqui, ó, está ali me assistindo também. Qual seria a sua atitude, Rosana, se o Daniel enfiasse o dedo na tomada? Percebe? Olha a seriedade da coisa. Eu vou responder. Eu vou responder. Quando eles faziam isso, né? Eu não matava meus filhos. Você mataria seu filho por pôr o dedo na tomada? Não, né? Nunca matei meus filhos por eles desobedecerem alguma coisa que eu tinha. Ainda mais um bebezinho, uma criança recém-formada. Assim como Adão tinha acabado de ser formado. Ele foi lá e botou o dedo na tomada. Sabe o que Jeová fez? Eu poderia ter falado assim, Daniel, não põe o dedo na tomada, porque o dia que você pôr o dedo na tomada, certamente morrerás. Percebeu? Quando o faziam, eu não os matava por isso. Muito pelo contrário. Sabe o que eu fazia? Eu e a minha esposa fazíamos? Acolhíamos o meu filho. Acolhíamos e os consolava. Quantas vezes o Daniel, a Raquel, a Esther vinham com o joelho ralado, porque fizeram alguma coisa errada. Percebe? Peraí, uma coisa, será que eu sou melhor que Jeová? Fica aí essa pergunta para você. Porque os meus filhos, sabe como é que eu trato os meus filhos? Com amor. Jeová trata com a morte aqueles que desobedecem. Percebe? E a gente vai ver mais coisa. E ao longo do tempo, quando já grandes, não precisava mais ensiná-los sobre o perigo de se colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque eles adquiriram experiência. Meu filho hoje tem 30 anos. Não tenho notícia de que o Daniel tenha colocado o dedo na tomada com essa idade. Por quê? Porque ele já sabe, ele cresceu, ele amadureceu. Ele entendeu que botar o dedo na tomada não pode, dá choque, machuca, pode até matar. Não é? Vamos temporariamente ver a árvore do Pai, nosso Deus. Vamos ver como é que é a árvore do Pai? João 15, de 1 a 6. Olha que interessante como é que é a árvore de Deus Pai. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Olha que interessante, João 15, 1.
Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante. O verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Percebe? Essa é a promessa de Cristo. Se você me aceitar, se você estiver comigo, eu vou enxertar você na árvore que é a videira verdadeira. Ah, pera aí um pouquinho. Vamos só parar para pensar aqui. Jesus fala, eu sou a videira, ó, essa palavra aqui. Por que Jesus tinha necessidade de falar a palavra verdadeira? Para mim, quando ele fala videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Deu a entender? O meu pai é o lavrador. É o lavrador de qual videira? Da verdadeira, porque a falsa, o pai não lavra. Dá para entender isso? Olha que interessante. Agora, qual é a videira falsa? Qual é a videira que o pai não lavra? Qual é a árvore que Deus, o nosso pai, não quer saber? Jesus poderia ter falado assim, eu sou a videira. O meu pai é o lavrador. Eu não tinha necessidade de colocar a palavra verdadeira aí. Deu para entender? Se só existe uma videira, ele não precisaria colocar verdadeira. Agora, como existem videiras que não são verdadeiras, ele precisou usar esta palavra. Eu sou a videira verdadeira. Subentende-se, existem videiras falsas e que o meu pai não é lavrador. Tá bom. Fica aí essa curiosidade para você. Veja agora o que ele fala sobre a árvore de dois frutos, lá em Mateus 7. Vamos lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Vamos lá do verso 16 a 18. Olha que interessante ele fala aqui, ó. Vamos colocar o 15. Acautelai, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Opa, está dando uma dica aqui para a gente, é muito interessante. Existem falsos profetas? Existem. Mas será que ele está falando aqui de profetas, de falsos profetas, de homens falsos? Será que ele está falando aqui somente de homens falsos? Não. Não está. Mas vamos continuar. Por seus frutos o conhecereis. Então aqui este é o grande, vamos dizer assim, a sabedoria de Cristo. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então a gente vai conhecer as pessoas, ou conhecer Deus Pai, ou conhecer Jeová pelos seus frutos.
Quais são os frutos de Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo? Quais são os frutos de Jeová, o Criador do homem do Velho Testamento? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas árvores, né? A árvore de Jeová e a árvore do Pai. E vocês vão ver que são duas árvores completamente diferentes. Então, vamos lá. Eu não tenho muito tempo, então eu tenho que correr aqui. A árvore de Jeová, vamos falar um pouquinho sobre ela. Jeová mata inocentes no lugar dos culpados. Você sabia disso ou não? Olha que afirmação complicada. Lá em Isaías 14, 21, ele fala assim: preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais. Quer dizer que se eu sou mau, o meu filho morre. A prova disso está em que Jeová matou o filho recém-nascido de Davi por causa do adultério. O adultério é o motivo da morte do filho de Davi. O que um bebezinho nascido de um adultério tem a ver com o ato do adultério em si? Eu pergunto para você. Vou voltar aqui para você me ver. E aí, me explica. Explica para mim, né? E se um pai tem um filho de um outro relacionamento, que não é daquele ao qual ele se casou, pelo texto aqui que a gente está vendo, eu estou autorizado a ir lá matar essa criança. Entendeu? Não é assim que está dando o texto? O texto diz que o bebezinho recém-nascido não tem nada a ver. Foi, ó. Tá aqui, ó. Vai lá em Samuel 12, 2 Samuel 12, de 13 a 14. Não vou abrir aqui agora. Anota aí. 2 Samuel 12, versos 13 e 14. A árvore má, ela guarda ódio. Ódio. Como Jeová fez com Amaleque. Olha que interessante. Porquanto jurou Jeová, haverá guerra de Jeová contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17, 16. 500 anos mais tarde, disse Jeová ao rei Saul: Rei Saul, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Ou seja, vai lá e mata. E destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. 1 Samuel 15, 2 e 3. Então, Jeová mata criancinha, que não tem nada a ver, e matam aquelas pessoas que nem provavelmente se lembravam do que tinha feito o pai deles, né? Né? A ascendência dele. Os inocentes que nem lembravam de Amaleque, pois não havia imprensa, não tinha jornal, não tinha livro. Todos esses eram malditos de Jeová, a árvore má. Ela guardava ódio. Essa árvore tem ódio no coração. Se alguém fizer mal para Jeová, ele vai guardar e vai visitar a maldade nos filhos, até terceira, quarta geração. Não tem nada a ver. Aí a teologia pode vir e falar assim, não, mas é que a maldade está no coração. Quanta maldade está no meu?
Jesus teve que morrer para me libertar da minha maldade. Eu mereço a morte aos olhos de Jeová, mas aos olhos de Cristo, eu tenho acesso à vida eterna. Eu pergunto, o que esses bebezinhos tinham a ver? Eles eram leprosos? Eles tinham um vírus? Eles tinham uma doença que poderia contaminar o restante do mundo? Será que eles eram, como é que fala? Pessoas que tinham uma alteração no DNA que ia contaminar o resto da humanidade? Percebe? Não faz sentido isso. Jeová é a árvore má. Sabe por quê? Porque ela dá de comer aos pecadores desobedientes. Sabe o quê? Sabe o que Jeová dá para as pessoas desobedientes comer? Eu vou falar para você o que Jeová gosta de ver os desobedientes comer. Fezes. Jeová ama ver os desobedientes comer fezes. Vai lá, Salmo 75, verso 8. Diz assim, porque na mão de Jeová há um cálice, cujo o vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Eu sou um ímpio. Eu estaria destinado a beber as fezes de Jeová. Mas Jesus não gosta dessa ideia. Jesus me amou, se entregou para que eu não absorvesse as fezes de Jeová. Jeová deu esse cálice para o povo de Jerusalém. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, e bebe da mão de Jeová o cálice do seu furor. Bebestes e sorvestes as fezes do cálice da vacilação. Isaías 51, 17. Tem um salmo que diz o seguinte: sabei que Jeová é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas do seu pasto, ovelhas da sua mão. Salmo 95, verso 7. Pois Jeová entregava as ovelhinhas na boca do lobo, entregou todo o seu rebanho a Nabucodonosor. Jeová não agiu pedagogicamente. Jeová, ele tinha ódio no coração. Aqueles que desobedeciam, eles eram presenteados com maldições. Maldições. Pústulas, febre, hemorroidas, lepra. O texto diz o seguinte: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Pelo meu grande poder, eu a dou àquele que me agrada em seus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Queridos, Nabucodonosor é figura de Satanás. Lembra lá em Lucas capítulo 4, Jeová fala assim para Jesus: se prostrados me adorais, porque a mim me foi entregue. Tudo isso a mim me foi entregue. Aqui o momento em que Jeová entrega tudo nas mãos do diabo. E ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam, e todas as nações da terra servirão a ele.
Nabucodonosor, e a seu filho, e ao filho do seu filho. E acontecerá que, se alguma nação ou reino não servirem a Nabucodonosor, ao diabo, a Satanás, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada, com fome, com peste essa nação, diz Jeová, até que os consuma pela minha mão. Ou seja, Nabucodonosor é a mão de Jeová. Satanás é a mão de Jeová. Isso está em Jeremias 27, de 5 a 8. Logo na frente, Jeremias aconselha Zedequias, rei de Judá, a se submeter ao jugo de Nabucodonosor, sob a pena de ser destruído em caso de desobediência. Isso continua lá no verso 12 e 13. Então, está aqui. Você lembra lá em Jó, quando Satanás veio falar com Jeová? Aí Jeová fala assim, vai lá e põe a mão, só não tira a vida dele. Quem é a mão de Jeová? Fala para mim. Agora eu vou falar sobre a árvore do Pai. Quem é a árvore do Pai? Como a árvore do Pai se comporta? A árvore boa, que é Jesus Cristo, ela ama os inimigos. Ela não odeia os seus inimigos. Jesus falou assim, olha, se alguém bater na sua face, dá outra. Se você perdoa somente aqueles que você ama, não tem galardão nenhum. Mas nós temos que amar aqueles que nos odeiam. Mateus 5, 44 a 46. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Mateus 5, 44. Ouvis o que foi dito, o que está escrito na lei, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus, sou a árvore verdadeira, a videira verdadeira, porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Ou seja, o Pai, o nosso Pai, ele valoriza aquele que perdoa o seu inimigo, que bendiz os seus inimigos, que faz bem àqueles que nos odeiam, que oram por aqueles que maltratam e nos perseguem. Esse Pai aqui não pode ser Jeová. Porque Jeová, ele serve fezes para aqueles que os odeiam. Fezes. O Pai do nosso Senhor Jesus e Salvador é uma árvore boa. Sabe por quê? Por que Jesus é uma árvore boa? Fiquei direto até 46. Perdão. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? Mas o nosso Pai, ele é a árvore boa, porque ele nos deu uma coisa muito interessante a beber. E não foi fezes. Ele nos deu de beber, sabe o quê? O sangue do seu filho, não as fezes. O nosso Pai nos dá o sangue do seu filho a beber. O sangue do perdão. O sangue do amor, não do ódio. Ele nos deu de comer a sua carne, a carne dele. E mais, aqueles que o aceitam, ele dá a vida eterna para eles. Para os pecadores. Quer ver? João 6. Vamos lá, João 6. Interessante esse texto aqui de João 6. Olha aqui, ó. João, eu tenho 51 já. João 6, 53, 54. Olha aqui, ó.
Jesus, pois, disse-lhes, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não está falando de fezes, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha aí, ó. Vamos recordar algumas coisas. Aqui eu já estou caminhando para o final, tá? Vamos recordar algumas coisas a respeito de Jeová. Jeová é a árvore má. Sabe por quê? Porque ele criou o mal e depois declarou: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Isaías 45, verso 7. Como é que Jeová cria o mal? Algum momento Jesus disse que o Pai criou o mal? Mais uma. O nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, mora na luz inacessível. Está escrito assim em 1 Tito 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Esse é o nosso Pai. Nosso Pai, ele não faz das trevas o seu lugar oculto, como está em Salmo. Onde é que está isso, Eliette? Você lembra desse versículo? Vou pôr aqui. Eu acho que é Salmo 18, deixa eu dar uma olhada. Vamos lá em Salmo 18. Aqui, achei. 18:11. Lê aí, meu irmão. Ele faz das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cerca era a escuridão das águas e das nuvens do céu. Eu pergunto, pode o Pai, pode ser este o nosso Pai? Não. Eu não aceito. A lei, ela foi dada para causar terror ao homem. Terror. E a cruz de Cristo, o terror de Cristo, foi dado para causar salvação às nossas vidas. Para aquele que é pecador. Os destinos, eu não sei se você percebe, os dois destinos aqui, eu tenho um destino para os de Jeová e eu tenho um destino diferente para os de Cristo. Não é? Eu acho que é Deuteronômio 28. Aqui, ó. Será, porém, que, 28:15, será, porém, que, se não deres ouvidos à voz de Jeová teu Deus, para não cuidardes de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições que te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puserdes a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra e que passas a possuir. O Senhor fará pegar em ti
Aqui, o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a tua terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor te dará por chuva sobre a tua cabeça pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Depois você lê o resto. Aí a gente vai lá em João, capítulo 1. Vamos lá. Em João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele não está falando aqui, esse verso aqui, ele não está dizendo assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que não pecaram e aos que obedeceram todas as leis do Velho Testamento. Não está escrito, está escrito assim, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que esse versículo, esses dois versículos, eles encerram aqui uma coisa tão interessante. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Eles encerram uma coisa muito interessante, porque Jesus, ele não está colocando, ele não está colocando a filiação de Deus nas mãos das pessoas. Ó, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você operar desse jeito, operar daquele jeito, você vai ser filho de Deus. Não. Ele coloca aquilo que é mais profundo do ser humano, que é a sua crença, que é a sua fé, que é a sua maneira de pensar. Quem é que pode mexer na minha maneira de pensar? Quem é que pode mexer na minha fé? Percebe? Então, a obra de Cristo ela é tão profunda, tão incrivelmente profunda, que ela mexe em partes que só eu tenho acesso. Ninguém tem acesso. Minha esposa não tem acesso, meus filhos não têm acesso. Quem tem acesso sou eu. Eu sou a única pessoa que tem acesso à minha fé. Jesus é a causa da vida e da vida eterna. A lei é a causa da maldição do homem. E para terminar, um texto que eu gosto muito. Eu não sei por que eu gosto, talvez porque... Deixa eu fechar aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Então, tem um texto em Isaías que eu gosto, particularmente eu gosto muito. Porque Jesus dá uma invertida no texto de Isaías, mas uma invertida tão interessante que a teologia não percebe. A teologia nunca vi a teologia falando sobre isso. Percebe? Eu vou mostrar para vocês esses dois textos. Né? Depois vocês leem com mais calma, porque está acabando o tempo aqui. Né? Eu tenho mais um minuto só. Mas é possível você ver aqui. Isaías 66, eu gosto muito desse texto, eu vou mostrar para vocês. Em Isaías 66, os últimos 2 versículos lá, Isaías, né, queridos? Isaías 66, lá no finalzinho, os versos de 22 a 24. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, ó, Jeová falando, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz Jeová. Assim também há de estar vossa posteridade e o vosso nome. Então ele está falando aqui, ó, quem obedece, né, quem ama Jeová, ele está dizendo aqui, ó, vou colocar você num lugar novo que eu vou fazer. E eu vou te mostrar como é que é esse lugar. Esse lugar é assim, ó. E será que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Jeová. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram. Os homens que
prevaricaram contra mim, pecaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, e o seu fogo se apagará, e nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então, se você é servo de Jeová, se você é filho de Jeová, o dia que Jeová criar o novo céu e a nova terra, você vai ter uma cadeira cativa para ver os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Jeová. Olha que cena interessante. Você sentadinho numa cadeira ao lado de Jeová, olhando para os cadáveres dos homens. Aí, Jesus fala assim, lá em Marcos 9, 43. Quer ver? Olha que interessante. Marcos 9, 43. Aqui, ó. Ele fala assim, olha que bacana aqui esse texto aqui, ó. Quer ver? Olha que legal. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos, 42, né? Que creem em mim, melhor lhe fora que se pusessem ao pescoço uma mó de atafona. A mó de atafona é uma pedra de amassar o trigo. Mó é pedra. Atafona é o mecanismo que faz a pedra passar por cima do trigo. É uma pedra bem pesada. E que fosse lançado ao mar. Então você pega uma pedra bem pesada e coloca no pescoço e joga-se ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida. Qual vida? Vida eterna. Aleijado, do que tendo as suas mãos irem para o inferno. Inferno. Olha aqui a palavra. Inferno. Para onde? Para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Opa, peraí. Eu li agora há pouco que o novo céus e a nova terra de Jeová vai ter uma cadeirinha para você ficar sentado, olhando para os cadáveres dos homens que prevaricaram. E lá tem um bicho que não morre, um fogo que não se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os dois pés seres lançados ao inferno no fogo que nunca apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Até aqui tá bom. Então, se você, porventura, chegou aqui e assistiu tudo isso, não estamos brincando. Nós não somos marcionitas, não. Todo o Velho Testamento aponta para a vinda de Jesus. Todo o Velho Testamento expõe um Deus rancoroso. Todo o Velho Testamento ele mostra a saga do povo que gerou a Jesus Cristo, que tomou a decisão de não ser o Messias prometido de Jeová, mas ser o Messias do Pai que está nos céus. Aquele que ama os pecadores. Jesus teve um momento e falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Você lembra desse versículo? Quem precisa de médico são os doentes. Esse é Jesus. E esse é o Pai. Mas espera aí. E quem não crê em Jesus? Quem não crê em Jesus já está lá debaixo daquela lei. Não é o Pai que vai provocar a maldade, porque a maldade já foi criada por Jeová. Então, a maldição já existe de Jeová. Ora, se você está no reino de Jeová, sob a lei de Jeová, sai de lá, vem para a lei de Cristo. Vem para o reino de Cristo. Lembra que Jesus falou assim, quando nós cremos nele, nós somos assentados em lugares celestiais, nós já estamos lá. Então é isso. Fica aí para você esse texto, esse estudo. Querendo, eu posso enviar esse texto para você. Só me pedir, tá bom? Deus abençoe a todos. Né?
e que você seja estimulado. Quero que você seja estimulado a estudar a palavra, a estudar a Bíblia, para que você não seja enganado. Tá bom? Cuidado, porque o diabo está... Jesus está para voltar e o diabo está para tomar conta de tudo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Só um minutinho que eu vou parar a gravação aqui. Já volto, irmãos.